Olá pessoal, boa noite, bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live. Aqui é o pastor João Flávio Martinez. Hoje nós vamos tratar sobre a questão: a Sociedade Torre de Vigia, as TJs, elas processam seus adversários religiosos? Vamos responder esta pergunta, vamos mostrar evidências, vamos falar um pouco disso. Bem, o que aconteceu recentemente? Recentemente, nós tivemos estamos refutando ainda, algumas questões levantadas pelo grupo A Verdade Lógica, da Sociedade Torre de Vigia. E nós vamos refutar todos os argumentos deles. Tá? E estamos trabalhando nisso. E aí, eu fiz um outro vídeo, vocês devem ter assistido, onde eu falo que aquele Verdade Lógica é uma instituição que não é legal. E eu mostro dentro da lei e explico que o que eles fizeram com a minha imagem, segundo a Constituição, segundo os nossos códigos, segundo as normativas de imagem e tudo mais, eles cometeram um crime. Tá certo? Eu quero que você saiba que o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, o CACP, tem por decisão colegiada entre os seus membros nunca judicializar ninguém. E o CACP nunca processou ninguém. E nem vai processar. O CACP não trabalha com judicialização de questões teológicas. Nós nunca fizemos isso e não vamos fazer. Eu, pessoa física, pastor João Flávio Martinez, diante das afrontas, do desrespeito, não só comigo, com o pastor Elias Soares, com o pastor Paulo Romeiro, entre outros, tá certo? Entendi que a minha imagem estava sendo vilipendiada e a Constituição, ela protege a imagem dos seus cidadãos. Então, eu consultei o doutor Eliezer Melo, que é o nosso advogado, é o advogado que tem trabalhado conosco, nosso amigo, irmão, e ele estava fazendo apenas, digamos assim, uma consulta sobre o que eu pedi para ele, vendo que aquele grupo Verdade Lógica estava cometendo vários crimes, várias infrações contra a pessoa particular de alguns elementos, de alguns irmãos, no caso eu e outros irmãos, o doutor estava preparando a meu pedido uma notificação pré-judiciária, uma notificação, tá certo? E eu havia dito isso no vídeo anterior. Aí o tal do Verdade Lógica, que não quer aparecer, porque se eu faço uma notificação e eles não respondem e vai para o fórum, o juiz intima. E aí a delegacia ela tem uma parte que cuida de crimes da área da internet. E se ele não se identifica por bem, tem que se identificar por mal. Não tem opção. Então eu não sei se é por questões de não quererem se identificar ou porque estão realmente cometendo alguns crimes contra algumas pessoas, a imagem de algumas pessoas, não porque estão refutando. Por favor, tá certo? Eu gosto de ser desafiado, por isso que estou aqui e vou responder todos os questionamentos que foram feitos a mim naquele canal espúrio, que não existe mais, mas ainda serão respondidos. Mas o fato é que o meu advogado, na terça-feira, estava preparando a meu pedido esta notificação. E aí ontem, o tal site do Verdade Lógica, o canal do YouTube, saiu do ar. Tá? Mas eu quero informá-los que a notificação nem foi enviada. Diante do caso, diante da extinção lá do tal canal, eu pedi até para o meu advogado cessar todo o processo, porque ainda eu poderia dar continuidade. Tá certo? Mas isso foi eu, pessoa física, não foi o CACP. O Centro Apologético Cristão de Pesquisas, ele não judicializa ninguém. Eu me sentindo no meu direito de defender a minha honra, e eu estava ali sendo vilipendiado de maneira vulgar, de maneira pejorativa, de maneira criminosa, e ainda não tendo com quem falar, não tendo um telefone, não tendo uma pessoa responsável ali para conversar com a gente. Deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. Uma vez, todo artigo do CACP, eu coloco uma imagem. E eu, num artigo de oração, um artigo que defendia a importância da oração, eu coloquei a imagem de alguns jovens num círculo de oração orando.
que eu peguei na internet. A imagem se referia à oração. De repente eu recebo um comunicado do advogado de um dos meninos que estavam naquela foto. E o advogado me disse, olha, vocês aí do CACP, ou tiram a imagem ou nós vamos entrar com uma ação judicial por danos morais por vocês estarem usando uma imagem sem autorização. E eu tive que tirar imediatamente. Veja, só uma imagem que eu peguei na internet de um grupo de jovens orando. Uma daquelas pessoas se sentiu ofendida e exigiu que eu tirasse a imagem deles, eu tive que tirar. E eu nem fiz por mal e nem era nada sobre a imagem. Era apenas um artigo sobre oração, havia um grupo de jovens orando e foi solicitado a mim, até por um advogado, que eu tirasse aquela imagem ou eu iria ser penalizado legalmente. É a lei. Você não pode vilipendiar a imagem de uma pessoa. Você até pode ser uma pessoa pública, citar ela, mostrar um vídeo dela, até pode, uma citação da pessoa e dar refutação. Mas isso dentro da respeitabilidade, da razoabilidade. Você não pode desonrar aquela pessoa, tá certo? Mas veja, diante do fato, alguns membros daquele Verdade Lógica descobriram o meu WhatsApp, porque o meu WhatsApp é público, mandaram áudios, mandaram textos me chamando de covarde, me chamando de pessoa... não vou nem falar aqui os predicados que eles usaram, né, porque não vem ao caso. Mas enfim, eles mandaram aqui algumas, digamos assim, algumas malcriações por causa do fato, dizendo que eu estava judicializando a questão porque eu era um covarde. Foi isso que eles falaram. O senhor está judicializando a questão porque o senhor é um covarde. E o senhor falar mal de todas as religiões e não deveria fazer tal coisa, etc. e tal. Bem, em primeiro lugar que o CACP não ridiculariza ninguém, nós refutamos. Em segundo lugar que nós sofremos 7 processos e todos os 7 processos nós vencemos, porque nós agimos dentro da legalidade. O nosso advogado é muito bom, o Dr. Eliezer Mello é um big de um advogado. O que está produzido no site é filtrado por ele. Ele, inclusive, nos restringe, às vezes, em algumas questões, porque ele zela por nós. Então, realmente, nós temos todo esse cuidado. São 20 anos de trabalho, tá certo? E como órgão de mídia, a gente passa por isso. Você imagina a Veja, a Folha de São Paulo, quantos processos já enfrentaram e enfrentam. Faz parte da dinâmica da comunicação quem está nesse ramo. O CACP está há 20 anos, sofremos 7 processos, vencemos os 7. Mas aí nós fomos acusados, então, porque nós respondemos às afrontas teológicas das seitas e até a de homine, então nós fomos atacados e acusados de covardes. Bem, esse aqui é um livrinho das Testemunhas de Jeová. O Homem em Busca de Deus. Vou mostrar para vocês aqui, apesar da imagem na live aparecer invertida, o conteúdo desse livro, olha aí. Acho que dá para você ver. O conteúdo desse livro, o índice desse livro, vai falar o quê? Vai falar o que é religião, o que é mitologia, a magia do espiritismo, hinduísmo, budismo, taoísmo, confucionismo, shintoísmo, judaísmo, cristianismo, apostasia, islamismo, reforma protestante, descrença moderna e o retorno ao verdadeiro evangelho. No caso, as Testemunhas de Jeová e a Sociedade Torre de Vigia. Então, nesse livrinho aqui, é um livrinho de apologética, aonde eles colocam todas as demais religiões e todas as religiões da cristandade como apóstatas neste livro. Eles descem, digamos assim, o argumento contra todas as demais religiões. E eu não acho ruim, não, é um direito deles. Ao meu ver, eles têm o direito de questionar, duvidar, sem nenhum problema. Dentro da respeitabilidade, da razoabilidade, não há problema disso ser feito. Eu sou defensor daquela frase, posso não concordar com nada do que você está dizendo, mas vou defender o seu direito de dizê-lo. Ainda que eu não concorde com o que você está dizendo. Eu vou defender o seu direito de liberdade de expressão, que é o que o artigo 5º prevê. Embora a liberdade de expressão tenha regras.
não pode ser site pirata, não pode ser site anônimo, tá certo? Tem um monte aí. Se a gente fosse judicializar mesmo, tem um monte de site que nós poderíamos tirar do ar, tá certo? É que a gente não liga muito para essas coisas. Agora, o que eles fizeram lá com a minha imagem foi demais. Mas olha que interessante, então tem esse livro aqui que eu já mostrei para você. Tem essa revista aqui, por exemplo. Tem muitas outras, tá? Mas olha essa revista aqui, olha. Tá vendo aí? É uma Despertai. Está próximo o fim da religião? Olha aí. Nesta revista, eles atacam vários grupos religiosos. Os católicos, os espíritas, tá certo? Chama de a Grande Babilônia. E eu não vejo problema, é direito deles fazer o que eles estão fazendo, tá certo? Embora é engraçado não, embora é trágico, né? Tem um programa, não sei se é na Discover, ou se é na History, é TV a cabo, e chama-se Religiões Perigosas, e várias vezes, eu acho que é isso, Religiões Perigosas, se eu não estou enganado. Se alguém lembrar aí na live, lembrar do que eu estou falando, desse seriado, pode colocar aí para eu repetir aquilo, aqui na live. Mas várias vezes as testemunhas de Jeová aparecem em crimes. Crimes contra a família, crimes sexuais, crimes financeiros, além da cientologia e outras religiões norte-americanas. É um seriado americano. E entre as religiões perigosas, que de vez em quando os norte-americanos denunciam, está a Sociedade Torre de Vigia. Tá? E agora o mais interessante. Então, me acusaram de todo tipo de coisa, porque eu disse que ia pedir para o meu advogado, tá certo? Notificá-los da vilipendiação que eles estavam fazendo com a minha pessoa. E aí eu fui covarde, eu fui tudo que não presta. Não dá para eu falar aqui o que eles me falaram, porque são predicados depreciativos. Mas olha que interessante aqui. Isso aqui é cópia de um documento. Eu tenho todo o documento. Quem quiser, me chama depois no meu zap que eu mando para você. Tá? Em JPEG. Eu digitalizei o documento. Olha aí. Isso aqui é um documento. Tá vendo aí? Torre de Vigia. Associação Torre de Vigia. Esse documento aqui, ele vai nascer quando? Em 2011. Quando nós produzimos esta revista. Tá vendo aí? A revista Vigiai, eles têm a Despertai, nós criamos a Vigiai. Porque os membros da sociedade são orientados a não ler, como leitura cristã ou literatura cristã, livros apóstatas. Então eles não leem. Eles são orientados a não ler. E aí nós produzimos esse material para impactá-los, para evangelizá-los. E olha, pelo menos que eu fiquei sabendo, 4 TJs saíram da organização por causa dos 20 mil exemplares que nós produzimos desse material. Nós gastamos R$ 7.500, juntamos com alguns pastores, alguns amigos. Depois a gente só cobrava o correio e o custo do material e mandamos para todo o Brasil, Amazônia, Acre, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraná, enfim, foi para quase todos os estados do Brasil, esses 20 mil exemplares dessa revista. Diante disso, chegou lá em Cesário Lange isso aqui. Isso aqui chegou em Cesário Lange. Aí vem a notificação. Eu vou ler para vocês, presta atenção. Eu mando esse documento para quem quiser. Só para que você entenda que esse pessoal é hipócrita, né? A hipocrisia lhes é bem peculiar. Então, por que eu falei que ia defender a minha honra? Porque minha honra estava sendo vilipendiada. Não pelas refutações. Sem problema. Nós somos refutados, ou tentam nos refutar em vários meios de comunicação. O Viritatis, né? Os blogs adventistas, o Leandro Quadros, né? O Sérgio Monteiro, e etc, etc. Vários tentam nos refutar, e alguns nos refutam, nós damos réplica, tréplica, enfim. Isso faz parte do processo dialético e do processo teológico que nós estamos inseridos. Para nós isso é normal, tá certo? Para nós isso faz parte da nossa vida, é a nossa vida. E a gente acaba crescendo na graça e no conhecimento. Mas olha que interessante.
Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, está aqui o telefone. Vou dizer o telefone. Telefones 15 3246 9000, 15 3222 9000. Esse é o telefone da Sociedade Torre de Vigia, que fica na rodovia SP-141, quilômetro 43, Cesário Lange, São Paulo, Brasil. Ao CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Senhores representantes legais do CACP, é uma notificação pré-judicial. Tá certo? Se essa notificação não fosse respondida, eles mandavam para o fórum e o juiz dava continuidade. Meu advogado, que é o doutor Eliezer, nosso advogado, respondeu na altura. Um belíssimo trabalho. O doutor Eliezer Mello é brilhante. Graças a Deus que o CACP e eu e o Paulo temos um anjo, que é o doutor Eliezer. E aí continua aqui. Aos representantes do CACP. A Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, entidade que representa as testemunhas de Jeová no Brasil, com sede na rodovia Mário Batista Mori, quilômetro 43, bairro Turvo, na cidade de Cesário Lange, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob número 33-755-687-001-24, vem por meio do seu departamento jurídico apresentar, embasando-se no artigo 5º, parágrafo 12º da Constituição Federal, Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial, Lei número 9.610/98, Lei de Direitos Autorais, e no artigo 184 do Código Penal, notificação extrajudicial. Tendo em vista a revista Vigiai e Orai, publicada e distribuída pelo CACP, faz uso da marca registrada e material protegido por direito autoral, sem autorização expressa da entidade proprietária, ora notificante. Aí vem todo o processo exigindo que o material fosse recolhido, tá certo? Fosse recolhido e que nós também fôssemos, digamos assim, penalizados por usar documentos ou imagens protegidas pela Sociedade Torre de Vigia. Meu advogado fez o básico. Tá protegido as imagens que eles usaram na revista? Manda para mim o número do registro. Por favor, manda para mim os números. Porque tem um número, né? É registrado, marcas e patentes, tem um número. Então meu advogado pediu. O que eles têm registrado na verdade? Essa torre aqui é o que eles têm registrado. Ó. Tá vendo essa torre aqui? Então, o nome Testemunha de Jeová com a torre é o que está registrado. O nosso advogado fez um trabalho brilhante, porque torres como essa, espada, capacete e etc., símbolos universais, ele em si, o símbolo, não pode ser patenteado. A torre mais Testemunha de Jeová pode ser patenteada, mas o emblema em si não pode. Então, meu advogado arrebentou. Eles não tinham direito autoral de nenhuma imagem dessas daqui. Nenhuma dessas imagens. Nem mesmo a do Rússio. Aqui, olha. Nós usamos a imagem do Rússio dentro de um contexto. Ninguém aqui desrespeitou o Rússio. Tudo que nós falamos do Rússio é citação das próprias testemunhas de Jeová. Tá aqui, olha. As imagens que nós usamos. As imagens que eles têm, na verdade, são imagens de biblioteca pública. Que é vinculado aí, ó, as imagens que nós usamos. Nenhuma dessas imagens eles tinham patenteados. Nenhuma dessas imagens. Tá vendo aí? Nenhuma. E, na verdade, essas imagens aqui, muitas delas são de algumas religiões. Até são patenteadas. E as religiões nunca processaram a Sociedade Torre de Vigia. Mas a verdade, não é essa questão de proteger direito intelectual, porque eles não tinham direito nenhum. Tanto que o processo foi arquivado. O juiz não deu continuidade no processo, porque entendeu que o nosso advogado respondeu plenamente todas as questões. O departamento jurídico deles nem deu continuidade, ou se tentou dar continuidade, o juiz mandou arquivar já de cara. Tá certo? Então, o que estou mostrando? A demagogia. O estado demagogo dessas pessoas.
eles atacam, eles afrontam, e quando alguém faz o mesmo com eles, responde à altura, aí eles processam. Detalhe, a Sociedade Torre de Vigília não vota, não jura bandeira, porque eles entendem que os governos mundiais são iníquos. Mas quando interessa, eles procuram o governo iníquo para processar os seus opositores. Tá certo? É muito interessante essa questão, muito interessante. Mas graças a Deus, não virou em nada o processo deles, tá aqui, foi arquivado, nós estamos trabalhando. Então, verdade e lógica, vocês aí que estão me assistindo, até muito obrigado pela audiência que vocês me dão. Fiquei sabendo que vocês não perdem uma live minha, não perdem um vídeo meu, né? E sou eu que persigo vocês. Quem me citou primeiro foram vocês. Mas enfim, obrigado pela audiência. Eu quero dizer para vocês, verdade e lógica, que a sua organização, ela sim me processou. Eu não. Eu ia notificar vocês para mostrar o crime que vocês estavam cometendo contra a minha imagem, não o que vocês estavam me refutando, não a questão teológica. Tá certo? Que eu até gostaria que tivesse no ar, porque eu vou refutar. Eu já salvei os vídeos, vou refutar tudo. Inclusive, vamos falar da adoração que Russell e Rutherford, o Nathan Knorr, davam a Jesus. Aquela conversa fiada que vocês falaram, que adorar é uma questão prosquinel, de apenas respeito, como é a etimologia da palavra no grego e no hebraico, não é o caso de vocês, da sua organização, tá certo? Na verdade, o que vocês fizeram com Jeová e com Jesus é mais ou menos o que os católicos fazem com a Trindade, com Maria e com os santos. É idolatria o que vocês fizeram. Davi não recebeu adoração relativa, Moisés não recebeu adoração relativa, anjos não receberam adoração relativa, Abraão não recebeu adoração relativa, embora houve prosquinel para eles, mas não houve adoração relativa. Vocês mentem, enganam as pessoas para justificar a idolatria que foi cometida pelos seus patriarcas, pelos seus fundadores. Mas eu vou mostrar isso no vídeo que já está feito. Estou tentando editar aqui porque eu não fiz live e não está funcionando a edição aqui do meu computador. Está um pouco lento, mas eu estou editando o vídeo porque eu quero botar na tela o documento. Estou tentando fazer uma coisinha legal. A gente não tem, digamos assim, tantas condições, né? Então, porque não é fácil editar vídeo. Fazer uma live como essa aqui é fácil, tranquilo, mas não é fácil editar vídeos, tá bom? Então, gente, nós trabalhamos com a verdade. Nós não fugimos, se alguém nos ameaça de processar, nós não fugimos do processo. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos com a verdade. Quando nós falamos, nós mostramos o documento. Outra coisa, nós atacamos ideias. Nós atacamos ideologias. Nós confrontamos filosofias. É isso que nós confrontamos. Nosso ataque não é pessoal, tá certo? Nosso ataque é institucional. É contra a Sociedade Torre de Vigia e a sua ideologia. E graças a Deus que estamos num país democrático e que temos liberdade de expressão e vamos usá-lo. Tá certo? Então, gente, quero deixar isso bem claro. O Verdade Lógica saiu do ar. Problema deles. Eles sabem os crimes que cometeram. Eles sabem os equívocos jurídicos que eles cometeram. Algum advogado deve ter orientado eles. Vocês estão mexendo com pessoas, vocês estão afrontando pessoas, e é óbvio que elas vão querer direito de resposta, elas vão querer o direito da proteção da imagem delas, elas podem até requisitar indenização pelo uso ilegal da imagem e da pessoa. Então, eles, ao invés de se corrigirem e pedir desculpa, que era o que eles tinham que fazer, olha, professor João Flávio, desculpa, nós discordamos de tudo que o senhor fala, para nós o que o senhor fala é tudo coisa do diabo, mas nós realmente não devíamos afrontar a sua pessoa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós não deveríamos vilipendiar a sua imagem, colocar 2 garrafas de cachaça ao redor do seu rosto, né? Distorcer o seu tom de voz, botar uma luz no teu rosto. Isso eles deveriam ter vindo a público e fazer. Jeová Deus ia ficar contente se eles viessem pedir desculpa, mas eles não têm essa hombridade para fazer isso, tá certo? Eu, quando citei uma fonte errada sobre a Sociedade Torre de Vigia, eu vim a público me corrigir. Tem um artigo escrito no site do CSCP onde eu digo que citei a fonte errada, porque a gente tem que ter humildade, se erra para se corrigir,
Tá certo, pessoal? Gente, aguarde o meu outro vídeo, tá certo? Se caso eu não conseguir editar aqui por questões técnicas, eu faço uma live, nós vamos ao vivo, a cores aqui, e eu vou mostrar para vocês que a Sociedade Torre de Vigia, no princípio, como diz o Osmanito, que inclusive está assistindo aqui a nossa live, um abraço, viu, Osmanito? Seu vídeo é brilhante. Você prova categoricamente, você e o Fernando Galli em 2 artigos, o Galli num artigo e você no seu vídeo, vocês provam categoricamente que a Sociedade Torre de Vigia, no princípio, praticava assim uma espécie de adoração a Jesus. Não é prosquinel de respeito, é prosquinel de adorar mesmo. Algo parecido com o que fazem os católicos, né? Uma adoração especial para a Trindade, uma adoração um pouco menos forte para Maria, uma adoração simples para os santos. Do jeito que os católicos fazem até hoje, as TJs fizeram no passado. Vou mostrar as evidências no próximo vídeo. Você quer material? Me chama no zap 17, anota aí, 17 98817 8448. Repito, 98817 8448 DDD 17, tá ok? Me chama que eu te mando material, te mando, quem quiser o conteúdo da revista, ó, eu gostaria de ter dinheiro para publicar mais 20 mil, eu não tenho recurso. Mas se você tem recurso e quer publicar, eu já mandei para 3 igrejas, 3 pessoas, a arte do CorelDRAW dessa revista. Você pode publicar sem nenhum problema, está autorizado. Distribui na sua igreja, na sua cidade. Se você quiser, me chama depois no zap que eu mando para você. Maiores informações, acesse o nosso site www.cacp.org.br. Um abraço a todos aqui que estão conosco, são dezenas de pessoas, não vai dar para citar todo mundo, mas um abraço a todos aí e obrigado por assistir mais uma live nossa. Você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, compartilhe, clique na sinetinha para que a gente esteja sempre mandando vídeos para você. Faça a divulgação do nosso trabalho, nos ajude. Muito obrigado. Lembrando que conosco na verdade, conosco é dentro dos princípios éticos e cristãos, conosco é dentro do que diz a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço, Deus te abençoe. Até a próxima live.